Ok. Boa noite a todos e todas. Começa agora a nossa live mensal do SINDSEAB. O tema escolhido de hoje é o impacto da pandemia na saúde mental dos servidores e servidoras públicas. Esse tema foi escolhido de maneira democrática pelos nossos associados através da votação no nosso site e também nas redes sociais. Estamos presentes no coletivo de comunicação, que é composto por mim, Raíssa Mello, eu sou jornalista do SINSEAB, pela nossa vice-presidenta Laura de Jesus, boa noite. Pela nossa primeira secretária, Josiane Bittencourt, boa noite. Boa noite. Pela nossa tesoureira, Maria Auxiliadora. Pelo secretário Donizete. Olá, Raíssa, muito boa noite. Ao cumprimentá-la, o faço também a todos e todas as demais pessoas que estão nessa mesa online e nos assistindo também pelas redes sociais, desejando que essa live seja bastante produtiva. Também está conosco Geraldo Oliveira, nosso segundo tesoureiro. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos os companheiros e companheiras de luta aí do SINSEAB. E aí tem as coisas da Graciane. Ah, meu Deus. Acho que a Raíssa está ali com um problema técnico de som. Nós queremos dizer que o SINDSEAB sente-se honrado com a presença de todos e todas. Esclarecemos que para participar e interagir com essa live, basta escrever nos comentários da página do Facebook, onde você está assistindo a live. Nós teremos um painel de aproximadamente 40 minutos sobre o assunto em tela. Portanto, as perguntas referentes às dúvidas deverão ser enviadas pelos comentários do Facebook a partir ali dos 30 minutos aproximadamente de exposição desse painel. É importante dizer também que a live ficará gravada, disponível aqui no Facebook e também no nosso site. Ou seja, assim, quem não puder assistir ao vivo nesse instante, poderá ver depois o dia e a hora que você quiser e que você puder. Mas uma coisa bastante importante. Você é daquelas pessoas que gosta de estar bem informada das coisas que rolam pelo mundo do trabalho, das questões do SINDSEAB, não é verdade? Então, pega aí essa dica que eu quero deixar para você. Curta e siga as nossas redes sociais, assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no SINDSEAB e também no mundo do trabalho. Raíssa, é com você. Obrigada, Donizete. Desculpem aí, às vezes a tecnologia nos deixa na mão. Bom, a pandemia do Covid-19 já é uma realidade há pouco mais de um ano no mundo inteiro e mudou a vida de todos e todas, gerando impactos nem sempre positivos em diferentes contextos, econômicos, sociais, psicossociais. Nesse cenário, o trabalho e o ambiente de trabalho também sofrem com essa nova realidade. Laura. Laura, seu microfone está desligado. Desculpe. Então, boa noite a todos e todas, né? Nossa saudação a Renato Torqueto, né, de Oliveira, que vai fazer a abordagem desse tema extremamente importante. Saudamos também nossos associados, nossos telespectadores e as pessoas que nos acompanham pelo Facebook ou pelo
YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram. Então, são todos espaços, né, de contato, de comunicação com os associados do SINDICEAB. Bom, a Raíssa já fez a introdução do tema, né? E realmente, né, essa questão da pandemia, ela afeta a saúde mental de todo mundo, né? E principalmente do servidor público e daquele que está aí na frente da batalha, na frente, né, de todo esse trabalho incansável e que precisa muito do apoio da população, né? Eu tenho sempre colocado no Face que nós não vamos resolver o problema da pandemia se nós não nos unirmos e não estivermos todos com o mesmo objetivo. Eu estava vendo uma reportagem, né, agora na televisão, em que registrava isso. Nos hospitais, aquela aflição, porque não tem vaga, porque não tem oxigênio, porque os medicamentos estão acabando, porque não tem mais leito de UTI, e lá na rua, pessoas fazendo festa, né? Então, são contradições assim absurdas, que não pensam na consequência. No mínimo, teria que ser solidário ao pessoal da saúde, que está lá no dia a dia, dando a própria vida para poder salvar a vida de outras pessoas. Então, nós precisamos muito da união e da colaboração de todo o povo, toda a população, para poder né, sair dessa situação e lutar para que a vacina venha, né? Vacina já para todo o povo, para todas as faixas etárias. Mas, né, isso aí é só para reforçar um pouquinho, que a Raíssa já tinha abordado também, e vamos passar a palavra ao nosso convidado, Renato Torqueto de Oliveira, que é lá de Santa Catarina, né? Eu poderia até, inclusive, fazer uma breve apresentação, o próprio Renato, né, para a gente conhecê-lo um pouquinho mais. Agora sim, acho que estão me ouvindo, né? Agora sim. Por favor, Então, Renato, muito eu obrigada primeiro quero dizer... por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, né, nessa importante live aí do SINDICEAB, e gostaríamos que você fizesse assim, uma breve apresentação, né, do seu trabalho, né, e aí já entrar na abordagem do tema. Tá bom, eu me sinto honrado de estar falando aqui com o pessoal do sindicato, né, com os filiados, com o pessoal que está presente. Para mim é muito importante fazer esse tipo de divulgação. E vou contar um pouquinho da minha história profissional e por que eu estou aqui hoje, né? Eu comecei minha carreira profissional referente a esse tema há muitos anos no Ministério do Trabalho, no extinto Ministério do Trabalho e Emprego, na área de segurança e saúde do trabalhador. Então, lá eu já tive contato com todos os problemas, com todas as mazelas que existem dentro do trabalho com relação aos ambientes que são insalubres, aos acidentes que são frequentes e extremamente graves, né? E, bom, depois eu passei por vários setores, né? E, por último, eu fui guindado à condição de coordenador da Comissão de Combate à Discriminação, e nessa condição eu tinha que receber aquelas pessoas que eram agredidas no trabalho. Elas eram agredidas e não tinham a quem recorrer, então elas vinham para mim porque isso não podia ser fiscalizado, né? O antigo Ministério do Trabalho era um órgão fiscalizador e ninguém agrediria um trabalhador na frente do auditor fiscal. Então,
como era uma coisa pontual, o auditor vai na empresa, constata ou não o ilícito, notifica ou autua, né? E como isso não podia ser feito pela fiscalização, então eles iam até mim para que eu fizesse uma mediação, quer dizer, que eu procurasse resolver essa questão conflitiva através de negociação, mediação. E o que eu constatei, né, de uma maneira muito evidente, é que havia um grande sofrimento mental nessas pessoas. Pessoas que choravam copiosamente na minha frente, pessoas que mal conseguiam levantar os olhos e falar comigo. Então, pessoas que estavam profundamente adoecidas por esses processos que são, na verdade, um exercício perverso de poder nas empresas, né? E por vários motivos, por várias razões, por discriminação, porque queriam que ela saísse da empresa, coisas assim, porque a mulher ficava grávida, né? E diante de todo esse sofrimento mental, eu sou administrador, né? Trabalhei um pouquinho com análise de sistemas e fiz um mestrado em engenharia. Para mim era impossível lidar com essas pessoas, né? Quer dizer, eu podia lidar com as questões concretas das relações de trabalho e com os métodos e as técnicas de mediação, mas eu não tinha como atuar no sofrimento psicológico e mental dessas pessoas. Então, eu procurei a Universidade Federal de Santa Catarina e lá eu fiz um termo de cooperação técnica e passei a atuar no combate e na prevenção ao assédio moral no trabalho, né? Construindo conhecimento e divulgando esse conhecimento. Em 2015, em função das mudanças políticas que ocorreram no país, e nós já vínhamos aí com um afastamento muito grande do trabalho em função dos problemas mentais, né? Problemas mentais são o terceiro fator de afastamento do trabalho, né? Em função dessas mudanças políticas, econômicas que o país estava atravessando e nas perspectivas que nós tínhamos de futuro, nós chegamos à conclusão que valia a pena nós lidarmos com os riscos psicossociais do trabalho. Porque me parece inexorável, inclusive, que, de terceiro lugar, esses afastamentos por saúde mental cheguem ao primeiro plano, tendo ou não pandemia, tendo ou não esse isolamento. Com a pandemia e com o isolamento, então, isso se intensifica. E aí nós temos uma nova forma de trabalhar, que é o trabalho em casa, que é o isolamento, que é algo que traz, né, novidades, traz várias vantagens e desvantagens, que é o que nós vamos ver hoje, né? Eu vou falar hoje em 4 itens, né? Eu vou primeiro fazer uma introdução, partindo do pressuposto que nem todos conhecem o assunto, né? Deve ter, enfim, dentro dos filiados, muitos leigos, né, do tema. Eu vou fazer algumas considerações básicas sobre os aspectos sociais no trabalho, uma forma de introduzir, uma forma de dar um certo cenário, pano de fundo para que nós vamos falar depois. Desculpa. Depois nós vamos fazer uma discussão sobre alguns aspectos de sofrimento do trabalho diante da pandemia, questão de isolamento. Conforme nós fomos falando a respeito desses aspectos sociais, inclusive eu vou procurar ir dando exemplo para ilustrar a relação que existe entre esses aspectos sociais, entre essas questões, fenômenos psicossociais e o isolamento e a pandemia. Aí o afastamento de saúde mental, considerações finais, com algumas dicas e sugestões do que fazer diante desse quadro novo que está aí, né? Então, começando pelas considerações básicas psicossociais do trabalho. Eu sempre começava, né? Agora eu estou aposentado, graças a Deus, né? Mas Renato, quando eu tinha uma atividade... Renato, está me ouvindo? Estou. O momento que você desejar que a gente faça a projeção, é só nos avisar, tá no jeito. Pode começar, se estiver disponível.
Maravilhoso. Tá. É que eu não vi aqui, eu não sei se eu vou enxergar aqui a projeção. Ah, tá aí. Então, pode, por favor, colocar ali no slide número 4. Esse aí. Então, algumas questões básicas com o trabalho que eu acho que são importantes da gente saber e conhecer e discutir com relação a esse tema que nós vamos tratar hoje. E eu, com os meus alunos, eu sempre começava com essa questão: para que serve a vida? E é uma questão importante. Né? Para que serve a nossa vida? Quer dizer, teve um aluno perguntou para um professor de biologia extremamente famoso, o cara conhecia tudo sobre a vida, era um professor conceituado. Aí o Joãozinho, lá do fundo da sala, perguntou para ele: professor, para que serve a vida? E ele não soube responder. E aí ele disse: olha, semana que vem eu trago a resposta. Aí ele pesquisou e ele trouxe a resposta. Ele disse: a vida serve para continuar vivendo. A vida serve para perpetuar a vida. E tudo aquilo que nós fazemos que serve para perpetuar a vida nos dá prazer. E tudo que serve, tudo que nós fazemos que é contra essa perpetuação, essa nossa existência, nos traz sofrimento. Então, é claro, né, nós comemos para perpetuar a vida. Todos nós comemos, assim como os animais comem. Só que um animal vai lá, come a comidinha dele, pronto, acabou. Mas nós não. Nós temos um aparelho psíquico muito diverso e sofisticado. Então, quando nós vamos comer, nós colocamos símbolos na coisa. Nós somos seres simbólicos. Nós, por exemplo, vamos fazer um jantar. A gente faz um jantar para comemorar a formatura do nosso filho na universidade. Nós fazemos um jantar com luz de velas, uma musiquinha romântica, para seduzir uma bela mulher. Né? Nós fazemos um jantar porque queremos comemorar a chegada de uma pessoa querida. E assim nós vamos jogando dentro das nossas atividades, diferentes dos animais, essa simbologia. E essa simbologia, essas atividades que nós fazemos, de alterar a natureza, é trabalho. Então, um animal faz sexo, pronto. Nós fazemos um rolo danado fazer sexo. Né? Nós seduzimos a mulher amada, fazemos de conta que gostamos de coisa que elas gostam para poder seduzir, levamos flores, etc. Então, tudo tem essa questão simbólica. Né? E essa questão de nós construirmos, transformarmos a natureza, a nossa imagem e semelhança, digamos assim, é o que nos faz humanos. E é uma coisa extremamente importante na nossa vida. É só a gente pensar, né? Quando um cara fez a primeira lança, né? E ele enfrentou o predador, ele deve ter sido enaltecido, né? Puxa, que maravilha, o cara fez uma lança, agora a gente pode sobreviver aqui diante desses predadores e podemos fazer frente a um perigo iminente, importante. Ele deve ter sido um cara super bem quisto, né? Levado, tido todos aqueles afagos sociais, né? Aquela não só aceitação, mas todos aqueles símbolos de carinho, etc. Então é isso, né? O trabalho ele é extremamente importante e ele pode ser fonte de prazer e ele é a nossa ela é o que nos caracteriza como humanos, na verdade. E aí nós temos dentro do trabalho a questão do tempo. Nós tínhamos antigamente o tempo da natureza, né? Os agricultores plantavam, colhiam no seu tempo. Depois veio o tempo religioso das igrejas. Depois o tempo das prefeituras, o tempo da burocracia pública. E, por último, nós tivemos uma relação com o tempo muito diferente, muito adversa dessa
essas questões de tempo que se colocavam de forma natural, o tempo do sono, o tempo de plantar, colher, o tempo das marés, etc. Nós tivemos uma condição de tempo que é um ritmo de produção. Então, nós começamos a usar o tempo como uma forma de produção de dinheiro e de recursos. Se inventou os tempos de movimento, as pessoas passaram a ganhar por produtividade, por cada peça que fazia. Aquele trabalho prazeroso, como aquele cara que faz uma linda estátua, se orgulha dela, desapareceu. Nós temos um tempo fracionado em pequenos gestos que são repetidos diariamente. E aí nós temos uma condição de tempo moderno muito diferente, né? É um tempo de consciência, quer dizer, a gente faz milhares de coisas, a gente fala com muitas pessoas, a gente resolve muitos problemas, a gente corre, 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 e quando chega no final do dia, se perguntar para o cara assim, cara, como é que foi teu dia? Ele diz, olha, normal. Sim, mas o que fez hoje? Fiz várias coisas. Diferente daquele tempo em que as pessoas podiam parar, pensar e elaborar a sua história, a sua vida, dar significado para as coisas que aconteciam durante o dia. Agora o tempo se tornou um mestre dos escravos, né? E essa impossibilidade de nós darmos esse significado é uma coisa extremamente perniciosa, extremamente prejudicial, né? E essa falta de significado da vida normalmente leva à depressão. Então, se perguntar assim, mas o trabalho que nós temos hoje em dia com computadores, dentro de casa, existe isso? De nós nos perdermos no tempo até adoecermos? Agora, eu vou contar um pequeno exemplo, né? Tinha uma jovem senhora e ela queria ser muito produtiva, extremamente produtiva, e trabalhava muitas horas por dia no seu trabalho enfim, era uma pessoa com um nível de atividade muito alto. E, assim, o que acontece é que 20% das pessoas que estão no teletrabalho trabalham até 4 horas a mais por dia, né? E 60% uma hora a mais. Mas tem essas pessoas que realmente se dedicam, né? E a questão pessoal, de dedicação, de ser produtivo, porque isso também é introjetado na gente. Bom, ela dormia aí poucas horas, trabalhava 14, 16 horas por dia, uma loucura. Aí ela saiu de férias. Então, na primeira semana ela relaxou, deu uma descansada. Segunda semana ela começou a se preocupar. Terceira semana ela começou a entrar em crise porque teria que voltar na semana seguinte para o trabalho. E não voltou. Ela ficou doente e ela teve que fazer o tratamento demorado e tal para poder voltar. Então, essa questão de gerir o tempo dentro da pandemia, do nosso trabalho cotidiano em casa, é também uma coisa muito importante. A questão da identidade do trabalho. Nós só nos perguntar um historiador a respeito de Pitágoras, por exemplo, ele vai dizer, olha, Pitágoras de Siracusa, Heron de Alexandria, que é o pai da hidráulica, um cara super importante. É Jesus de Arimateia, Jesus de Nazaré. Quer dizer, a nossa identidade estava ligada àquele grupo social que nós províamos. Mas acontece que depois dessa introdução desse trabalho, que eu falava antes, desse trabalho das fábricas, nós começamos a ser identificados pelo nosso trabalho. Então, se perguntar hoje para qualquer pessoa, qualquer um de nós aqui, o que tu é? Aí o cara vai dizer, eu sou jornalista, eu sou publicitário, eu sou psicólogo, eu sou o meu trabalho. Então, aí tem uma importância extremamente grande, porque tudo que forma a nossa identidade é extremamente importante para a nossa saúde mental. Né? E por isso o trabalho tem que ter essa condição de um certo orgulho, de um certo significado, de uma certa
para que a pessoa se sinta importante, para que ela se sinta bem, né? E as questões de poder no trabalho. As questões, evidentemente, que hoje, diferente de outras épocas, existe aqueles que têm o poder de... são institucionalizados como tendo o poder de em exercício em outras pessoas, que podem promover sanções, que podem dar recompensas, que podem, enfim, fazer uma série de... Então, o trabalho também é essa relação de poder. Uma relação de poder existe no trabalho, que pode ser um poder social, né? Digamos assim, discriminação contra o negro, pode ser um poder instituído, hierárquico, né? E essa relação de poder, ela pode ou não ser saudável. Normalmente, né, se nós pegarmos um pouco da história do trabalho que nós vivemos, ela não é assim muito boa, né? Por exemplo, na fábrica da Ford, eles contratavam os mestres, os soldados da máfia que usavam porrete como supervisores, né? Então, essa questão do exercício do poder, exercício perverso, é uma coisa que pode acometer as pessoas e torná-las muito doentes. E se pode fazer isso no teletrabalho? Pode. Pode porque existe uma série de controles que podem ser exercidos e é possível que se estabeleçam metas, e às vezes metas extremamente duras. Eu falava hoje de manhã, nós estamos fazendo um trabalho também com um outro sindicato, e eu falava com uma pessoa hoje de manhã que ela me disse, olha, isso aqui é um horror, porque nós temos metas super apertadas, e eles colocaram 2 sistemas que são diferentes na lógica de operar. Então, eles mandam uma meta, eu trabalho 12 horas, 14 horas por dia para dar conta. Quer dizer, eu não aguento mais. Então, esse exercício de poder também é feito no teletrabalho. E é uma preocupação que nós temos que ter, e nós, como sociedade, né, queremos um trabalho digno e justo. Pode passar para o número 5 aí, por favor. Então, significado do trabalho. O trabalho pode ter um significado positivo, né? Prazer, capacidade de transformar, satisfação, contribuição social, reconhecimento, saúde. Freud mesmo dizia, né? O que é saúde mental? A saúde mental é a capacidade de amar e trabalhar, né? E essa satisfação, essa contribuição social, reconhecimento é extremamente importante. Nós somos felizes quando somos reconhecidos. Imagina, por exemplo, Michelangelo, quando fez o Davi, jogou o cisel no Michelangelo, disse, olha, fala, né? Só faltava falar. Mas é um orgulho, a pessoa se sente bem, se sente orgulhosa com essa contribuição. Imagina, por exemplo, hoje, alguém que esteja ajudando as pessoas na pandemia, né? A resolver problemas na pandemia. Tem um significado instrumental, que todo mundo conhece, enumeração e sobrevivência. Tem um significado negativo, tortura, sofrimento, fardo, violência, desprazer, doença, né? Então, nós vamos pensar ali no significado positivo, a contribuição social. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e, enfim, veio falar conosco a respeito dos problemas da empresa dela e ela tinha que dar um laudo. Esse laudo era um laudo ambiental, era um laudo que faria um estrago grande com relação a uma reserva ambiental importante, para que eles construíssem prédios, enfim, para a especulação imobiliária. Então, ela estava extremamente triste com isso, porque dar esse laudo significaria um sofrimento ético muito grande, né? Quer dizer, vai jogar fora uma quantidade de valores que ela tem e torna o trabalho dela significativo. Outra coisa que eu me lembrei agora, com relação a trabalho à distância, né? Uma pessoa do judiciário que falou comigo, falou conosco lá no núcleo, a respeito do fato de que ela não tinha mais a condição de
conversar com as pessoas, saber o que acontecia com as pessoas com relação aos processos dela. Então, isso fazia com que eles cumprissem a meta de uma maneira muito instrumental, né? Cumprir uma meta, a pessoa podia estar sendo prejudicada, podia estar pegando um processo de alguém que precisasse muito e colocando na frente de alguém que precisasse pouco, porque o processo demorava mais e elas tinham que cumprir a meta e tal. Então, era um sofrimento ético relacionado ao trabalho à distância e que tirava, né, que, enfim, prejudicava o significado do trabalho. Bom, a saúde, né? Pode passar para o próximo, por favor. Saúde. Saúde, bom, a saúde antigamente era visto como um silêncio dos órgãos, né? Se os órgãos estavam funcionando bem, o cara tinha saúde. Não, os órgãos não estavam funcionando, ele estava doente. Só que aí, né, eu não posso entrar muito em detalhes, que o tempo não permite, depois de um período de crise muito forte e das duas guerras mundiais, de repente o pessoal teve uma epifania, né? Em Filadélfia, em 1945, pouco antes do desembarque do dia D, lá, acho que um dia antes, se reuniu o pessoal e eles tiveram uma epifania, quer dizer, os trabalhadores são seres completos de corpo e alma, né? Os trabalhadores passaram a ter direitos, então foram colocados, institucionalizados os direitos universais do ser humano, o estado de bem-estar foi criado, e aí decorreu disso essa definição de saúde, que é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não consiste somente na ausência de doença ou enfermidade. Quer dizer, um estado de bem-estar físico, mental e social é muito mais uma meta do que uma realidade, né? Poucas vezes a gente vai conseguir isso, né? De qualquer forma, esse é digamos assim, é um estado a ser perseguido, né? E aí tem fatores determinantes que têm a ver também com esse estado de bem-estar, alimentação, moradia, saneamento básico, renda, educação, lazer e trabalho. Então, o trabalho é uma coisa fundamental e importante na saúde. Sem um trabalho adequado, sem um trabalho que nos dê prazer, é muito difícil que nós mantenhamos a saúde física e a saúde mental. Nós vamos ver por que mais adiante. Então, no próximo aí, nós temos o trabalho na atualidade, nós já falamos um pouco, um trabalho de muita pressão, um trabalho de muita correria, um trabalho em que as pessoas têm que ser multitarefa, quer dizer, a pessoa tem que dar conta de várias atividades ao mesmo tempo, e isso tem criado, principalmente através do individualismo e do egoísmo, um contexto sociocultural tolerante à violência, né? Que é um problema extremamente sério hoje. Não é à toa que a depressão passou a ser uma epidemia a partir dos anos 80. E não é à toa que ela tem crescido e que provavelmente será aí o principal fator de afastamento do trabalho. E aqui nós temos, no próximo, saúde do trabalho, violência psicológica. E nós temos aqui as condições de trabalho, né, que favorecem as competições, ao mesmo tempo que se fala assim, não, vamos todos cooperar, vamos ter uma grande família, né? Vamos fazer trabalho em equipe, papapá, se enaltece, se premia o trabalho competitivo, né? O empreendedorismo, e essa competição entre os trabalhadores faz com que haja aí uma violência psicológica. Quer dizer, se o cara se destaca muito, ele é um cara que precisa ser tirado. Se ele é um cara que atrapalha o andamento do trabalho e das metas, também ele precisa ser tirado. E como não se pode tirar diretamente ou agredir diretamente, passa-se a fazer uma abordagem subreptícia, uma abordagem escondida da violência através dessas violências psicológicas, que são de vários tipos, né? Pode ser discriminação, pode ser ofensas, pode ser
prejudicar as condições de trabalho, fofoca. Por exemplo, teve um cara que foi colocado com um biquinizinho, colocaram a cabeça dele uma mulher com biquíni e tal, para insinuar que ele era gay. Não era, isso foi uma violência que foi praticada e que trouxe prejuízo. Existe a possibilidade desse tipo de violência no teletrabalho? Eu acho que sim, eu acho que existe. Porque, até por causa das metas, como nós falamos antes, né? Metas abusivas que podem levar à desestabilização da pessoa ou negar a informação que a pessoa precisa para fazer o seu trabalho, né? Seria uma outra forma de produzir essa violência. O próximo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a discriminação, porque eu acho que ela é um fator importante do trabalho de hoje. Nós temos ali o Seymour Darby, foi um grande cientista, né? O cara que, nossa, mudou o mundo do século XIX e que criou a evolução das espécies. Preocupado com o futuro do mundo, porque, afinal de contas, havia uma reprodução sem que houvesse uma seleção natural, o sobrinho dele, um cara chamado Francis Galton, decidiu olhar o futuro. Quer dizer, como é que nós podemos resolver esse problema, né? Problema de tornar a raça humana uma raça maravilhosa, cheirosa e bonitinha. Então, ele pensou assim, bom, os pobres estão se multiplicando muito. E a classe média e a classe alta pouco. Então, os pobres eram vistos como uma raça inferior, porque os pobres não conseguiram enriquecer, né? Então, eles eram vistos como seres inferiores. E aí ele criou o termo eugenia. Aí nós temos outras figuras, como Fletcher, como Eugen Fischer. Ali embaixo nós temos o cara que criou a The Economist, aquela revista, que é o Albert Spencer. E aqui embaixo nós temos dois eugenistas brasileiros, que é o Renato Kell, que queria a segregação racial, e o Roquete Pinto, que falava da força do híbrido. E do lado eu coloquei um cara que eu acho que é fundamental, um cara que é um cientista estadunidense que mostrou estatisticamente que toda essa história da eugenia era uma grandíssima bobagem, né? Não havia nada estatisticamente que pudesse provar. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando dessa estrutura eugenista, dessa questão racial? Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Teve um cara chamado Taylor, que fez administração científica, e disse uma frase que eu acho lapidar, que eu acho que é importante. Ele disse assim, o trabalhador ideal tem que ter a competição física e a inteligência de um boi. Portanto, os trabalhadores eram vistos realmente como animais de carga. E o que se faz com um animal de carga funcionar? A gente dá uma cenoura ou picoteia, né? E essa questão, por mais incrível que pareça, foi tão impregnante na sociedade da época que ela está viva até hoje. E nós vemos isso em várias manifestações sociais hoje. Isso é uma coisa que provoca o adoecimento mental, sem dúvida nenhuma. Não só pela discriminação direta, mas pelas próprias políticas públicas que estão estabelecidas e que fazem parte do nosso cotidiano. Essa questão eu acho que é essencial, tá, pessoal? Aqui tem a Foxconn da China, e eu estou colocando isso aqui porque os suicídios têm aumentado, eu vou comentar rapidamente. Eles colocaram essas telas de proteção porque o pessoal se suicidava, se jogava lá de cima. Então, para evitar os suicídios, eles colocaram isso aí e fizeram os caras assinarem um termo. Olha, eu me comprometo a não me matar na fábrica. Né? A Renault teve uma série de suicídios. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, pode passar para o outro slide, por favor, que é essa do Itaú. O Itaú aconteceu o seguinte, uma moça teve um aborto, em função até das condições de trabalho que eram muito duras. Ela teve um aborto, eles pegaram o feto dela,
colocaram dentro de uma sacola plástica, disseram para ela, olha, antes de sair daqui para o hospital, qualquer coisa, você tem que fechar o caixa. Então, ela teve que fechar o caixa com o feto dela numa sacola plástica para depois poder sair. Quer dizer, o nível de desumanidade que nós estamos chegando é tal que fica difícil de acreditar. No entanto, essas coisas têm se naturalizado. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a esse tipo de coisa, né? E o problema do isolamento e da pandemia é que nós temos uma crise brutal. É uma crise econômica, uma crise de valores morais, uma crise da própria pandemia, do próprio vírus, uma crise política. Eles estão nos tirando direitos, estão tirando o direito de aposentadoria, estão tirando os direitos mais básicos da população, estão tirando a saúde, etc, etc, etc. Quer dizer, é uma crise muito grande que vem somada com essa pandemia. E existe aí uma questão de que as pessoas estão extremamente, várias delas, né, com medo, e se estiverem muito sozinhas, assim, perderem o apoio da família, muitas delas estão se suicidando nesse momento. Por isso, a necessidade e a importância de nós buscarmos a saúde mental. Pode passar, por favor? Isso aqui é porque o suicídio se dá no trabalho, a gente já falou, né? Esse aí, esse próximo agora. Esse aqui que eu chamo de novo homem, né? O que é o homem hoje? Por que aquela mulher que no teletrabalho trabalhava tanto, 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 a ponto de ficar tão doente que não conseguiu voltar para o trabalho e teve que fazer um tratamento demorado e complexo? O que acontece é que nós introjetamos hoje uma cultura de empreendedorismo, né? Quer dizer, você é SA, você é responsável por tudo. Tudo que acontece na tua vida, a responsabilidade é tua. Se tu tem sucesso, nossa, é um homem que se fez sozinho pela sua competência. E o sucesso aqui é visto como sucesso material, né? Passagem. Se tu não tem, a culpa é totalmente tua. Quer dizer, esquece todas as condições do meio, tudo aquilo que influencia, tudo aquilo que é colocado, a culpa é tua. Então, tu é responsável por gerenciar a tua vida, responsável por gerenciar a tua casa, responsável por gerenciar o teu plano de saúde, etc, etc, etc. Então, o homem moderno é um homem meio que solitário, né? Está em constante competição, está numa situação sempre competindo e sempre procurando um sucesso que, na verdade, é impossível. Isso é uma coisa tão impregnada na nossa sociedade que as mães colocam crianças em creches que aprendem inglês. Diz assim, não, porque aí ele vai ter melhores condições no mercado de trabalho no futuro, quando ele crescer. E essa condição que nós vemos hoje é uma condição que também, né, nos traz muito sofrimento e muitos problemas com relação ao nosso isolamento e ao nosso teletrabalho. De qualquer forma, nós estamos aí tentando buscar a realização e numa luta por competência e de autocobrança muito grande e que, às vezes, se torna perigosa, como nós vimos, né? Pode passar, por favor? Vamos falar agora sobre alguns aspectos do sofrimento do trabalho durante a pandemia e isolamento, né? Pode passar. Nós vimos aí que a necessidade do equilíbrio, né, na nossa vida, entre a diversão, o trabalho, as questões de ganhar dinheiro e as questões da família, né, dos nossos afetos. E é extremamente importante que nós tenhamos muitos amigos, que nós tenhamos reconhecimento, etc. Agora, está um pouco prejudicado, né? Porque as pessoas estão com medo, na verdade. Medo do vírus, medo de sair de casa, medo do futuro, medo do que pode acontecer. Agora congelaram o salário de servidores públicos, acho que até 2035, se eu não me engano, uma coisa assim. Quer dizer, é toda uma condição que nos leva a uma certa desesperança, né? A essa questão de que é necessário saber que a pandemia vai passar, que essas coisas vão passar,
e que nós vamos conseguir recuperar, pelo menos em parte, toda essa nossa vida, a vida que nós tínhamos antes, né? Nós queremos a nossa vida de volta, a capacidade de resolver esses problemas que nós hoje perdemos. Pode passar, por favor. Eu vou falar um pouquinho de macacos para ser bem didático, né? Que eu acho que é importante. Esses macacos aí são os baduínos. Teve um cara que fez um estudo, Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford. Ele fez uma pesquisa sobre estresse dos macacos. Então, os macacos, os caras aí levam no máximo 3 horas para conseguir as calorias do dia e depois ficam infernizando a vida um do outro. Um tortura o outro tortura um, e aqueles que mais podem torturar são os que mais sobem na hierarquia. Acontece que na África do Sul, no resort, foi jogado fora carne contaminada com tuberculose. E aí os macacos comeram. Mas não comeram de forma indistinta, assim. Comeram aqueles que tinham maior grau na hierarquia. E o que acontece é que a cultura dos macacos virou completamente. Aqueles que ascendiam socialmente, ascendiam na hierarquia da macacada, eram aqueles que eram mais faziam mais afagos sociais, e, enfim, catavam o piolho. Era um grupo muito mais tranquilo, muito menos agressivo, né? E quando alguns jovens entravam, porque os adolescentes trocam de grupos, né? Eles acabavam adotando essa cultura desse grupo de macacos. E, bom, nós não somos macacos, nós somos primatas. E aqui teve um cara, o Marmot, que fez em Whitehall, que é onde tem o funcionalismo público dos Estados da Inglaterra, uma pesquisa semelhante, ele descobriu e chegou às mesmas conclusões. Quer dizer, a ascensão na hierarquia dependia dessa agressividade. E aí aquela história, né? Para que serve a vida? Nós estamos sempre estressados, sempre numa condição dura de vida em função de uma cultura que nos é colocada e que nós aceitamos. E aí a questão que eu queria colocar aqui com relação a esse aspecto, e o trabalho remoto, como exemplo, é uma pessoa também do judiciário que disse assim: pô, nosso trabalho está ruim, nós temos problemas, mas a gente não tem com quem falar, não tem mais com quem falar. E aí vão falar para o chefe? Não podemos falar para o chefe. Mas por que não pode falar para o chefe? Por que essa hierarquia rígida, esse exercício de poder tem que ser dessa forma? Então, aí é mais uma coisa que nós vamos nos atentar na questão do teletrabalho. Pode passar, por favor? Então, nós temos aí as questões do teletrabalho, a violência psicológica, recusa de diferença, abuso de poder, o assédio moral organizacional, que nós já falamos das metas extremamente rigorosas e que são tomadas, controladas, estabelecidas, é o próximo, por favor, estabelecidas dentro do sistema mesmo, né? Então, o próprio sistema computacional, às vezes é um grande problema. Eu estava conversando com aquela conversa que a gente teve da pessoa que tinha utilizado o software e para atingir as metas ela tinha que praticamente morrer trabalhando, né? O que eu particularmente considero que pode ser um assédio organizacional, quer dizer, a busca de uma produtividade exorbitante através da pressão brutal dos trabalhadores. O próximo. Agora vamos falar sobre estresse, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para os alunos. Por que um antílope, por exemplo, não tem ataque cardíaco? Por que uma zebra não tem ataque cardíaco? Por que um animal selvagem não tem ataque cardíaco? É porque o estresse, né, ele é um mecanismo de defesa, assim como o medo. Digamos que vem um ônibus na tua direção, tu de repente arregala o olho, dilata a pupila, teus pelos se arrepiam, sabe? O sangue vai para os músculos, as veias se contraem, o coração bate forte, a respiração fica mais rápida e tu pula para fora do ônibus, da frente do ônibus. Pô, isso foi uma coisa excelente, né? Quer dizer, o medo como mecanismo de alarme é uma coisa extraordinária e extremamente importante para a nossa sobrevivência. Só que isso é uma coisa que tem que durar pouco tempo, né? O antílope lá, por exemplo, sei lá, um animal selvagem
predador corre atrás dele, depois de alguns minutos de gritos histéricos, ou ele está morto, e aí o estresse não interessa, ou acabou o estresse, né? Fugiu e pronto. E o caso do problema humano é que esse estresse ele é continuado, ele é crônico, né? Então as pessoas ficam constantemente estressadas. E agora nós temos um problema com relação ao isolamento e à pandemia, com relação a toda essa crise. Nós vivemos uma crise de ansiedade, de medo, de estresse continuado. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Não sabe se nossos velhinhos vão ficar doentes, nossos filhos, nós mesmos, né? E esse estado permanente de estresse, né, leva a uma ansiedade muito grande. Pode passar, por favor. Eu não sei como é que está o tempo. Bom, aqui tem algumas questões de agressões eventuais, com estresse, condições de trabalho, exigências profissionais e conflitos que são coisas comuns para o estresse. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que o tempo já está passando, né? E aqui as principais consequências para o indivíduo. Dores generalizadas. Pode passar para o próximo, por favor. Distúrbios digestivos, hipertensão arterial, alteração do sono, irritabilidade, crise de sono, aquela dispneia, falta de ar, mas que na verdade é ficar ofegante, né? Consumo excessivo de álcool, drogas, diminuição de energia. Bom, por quê, pessoal? Porque o estresse, a ansiedade, o medo, são estruturas de sobrevivência diante do perigo. E nós não podemos ficar constantemente jogando hormônios, adrenalina, que nos faz fugir, ou neurocorticoides, que nos fazem enfrentar o perigo, sempre nessa questão de briga ou de luta. E o que acontece é que nós temos esse estresse que é continuado e que se torna ansiedade. Essa coisa que é característica desse momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, como se fosse assim, nós estamos numa cadeira, né, e nós temos uma porção de compensações, assim, para não cair. Estamos ali, equilibrados no nosso dia a dia. Aí vem uma crise como essa, vem coisas todas, esse maremoto que aconteceu, né, e muitas pessoas vão cair aí da cadeira, né? E o que está se vendo é que, evidentemente, que aqueles que já têm problemas, né, mentais antes desse isolamento, antes dessa condição toda, já apresentam quadros de piora, né? E existem muitos que estavam equilibrados aí na cadeirinha deles, sentadinhos, vivendo a vida, e que agora estão caindo, né? Pode colocar nesse da depressão aí, por favor. Bom, a depressão é uma coisa que não decorre de um primeiro momento do isolamento e da pandemia. Mas ela é uma consequência muito comum da ansiedade. Então, nós estamos... O que é a ansiedade? É esse medo constante, esse medo do futuro. E a depressão não. A depressão é uma questão de tristeza, né? Chega num ponto que ninguém aguenta. Então, a pessoa fica deprimida, e é uma manifestação tem crescido também, uma solidão sem fim, sei lá, chama de doença da alma. A depressão é aquela quando a pessoa olha para o futuro, porque nós somos assim, nós funcionamos temporalmente, né? Nós somos a decorrência do nosso passado, estamos vivendo agora um presente, uma duração, por exemplo, dessa nossa conversa, e temos uma projeção de futuro, para onde nós queremos chegar. O cara, por exemplo, quer ser médico, ele começa a estudar para ser médico, etc. E quando a gente perde essa questão do futuro, essa perspectiva de futuro, nós ficamos deprimidos. E aí a gente fica sem vontade para nada, a gente fica sem energia, a vida não tem jeito, nada é bom, nada é prazeroso,
né? E é um problema extremamente sério, que pode levar ao suicídio, né? E aqui pode passar para o próximo. É uma história, é um conjunto de manifestações psíquicas, né? Envolvem a necessidade de isolamento, presença de pensamentos negativos, desânimo, fadiga, insônia, ansiedade, tristeza, angústia, né? E essa vontade de chorar. Quer dizer, a pessoa passa de operar na vida, ela não pode mais trabalhar, não pode mais amar. Quer dizer, a pessoa está numa situação patológica porque não consegue superar esses sintomas, né? Isso passa a dominar a vida dela. E aí tem a questão, né? As questões que nós já falamos. Próximo aí, diminuição da atividade, alteração da capacidade de experimentar prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade. E assim, né? Pode passar o próximo. A questão é que muitos transtornos mentais que nós sofremos não são facilmente diagnosticados, né? E aí a pessoa começa a tomar remédio para resolver o problema. E acontece que é necessário um certo sofrimento para a pessoa poder superar os seus problemas e aprender, né? A tristeza, por exemplo, que está lá no universo da depressão, digamos assim, ela é necessária. Se o medo é um alerta, a tristeza é que nos faz compreender o mundo, as situações, compreender esse nosso sofrimento, para que nós conseguirmos dar um sentido, né? E depois a indignação e a raiva é que nos faz agir. Pode passar. Então, aqui é aquela história, né? O mundo hoje existe que a gente fuja, rejeite o sofrimento. Ninguém pode ficar triste. Tem que estar sempre alegre, tem que estar sempre ter o bam-bam-bam. Tem aquela história do Fernando Pessoa, que disse: eu estou cansado de semideuses, onde é que estão os homens? Né? Então, a verdade, a tristeza, né, ela é necessária. E as pessoas tomam remédio, e tomar remédio para eliminar a tristeza, essa é uma forma muito ruim de lidar com o problema, que só agrava depois, né? E tem a questão do estigma também. A pessoa adoece e fica estigmatizada, né? Fica sendo doida e tal. Pode passar, por favor. Pode ir para aquela telinha do Burnout, por favor, aquela que tem o bonequinho amarelo. Então, o que é o Burnout? Eu acho que isso deve estar muito comum nos funcionários públicos que lidam com a saúde hoje. É um estresse ocupacional que acomete profissionais envolvidos com qualquer tipo de cuidado, uma relação direta, contínua e altamente emocional. Então, me lembrando aqui da questão do Burnout, não é uma questão de teletrabalho, mas é bastante elucidativo. É a questão de um bombeiro, por exemplo, que foi apagar o incêndio de uma casa e a mulher não encontrava o filho, e ele entrou na casa, foi lá e encontrou ele morto dentro da caixa d'água. Quer dizer, ele entrou ali dentro da caixa d'água para tentar se proteger e acabou morrendo. Então, ele trouxe a criança dos braços mortos, entregou para a mãe, sentou e começou a chorar ali naquele episódio. Quer dizer, é extremamente emocional, extremamente forte. E se essas pessoas não tiverem os recursos necessários para executar o trabalho, elas passam a ter um cinismo, entendeu? Elas passam a se distanciar emocionalmente. Né? Passam a ter uma fadiga do trabalho e um descompromisso, né? Então, nós temos lá, pode passar para aquelas dimensões da síndrome do Burnout. Eu acho que é 2 depois dessa. As dimensões da síndrome do Burnout: exaustão emocional, falta de carência, energia, entusiasmo, despersonalização, né, que é essa história de cinismo, diminuição da realização pessoal e tendência dos trabalhadores se autoavaliar de forma negativa. O que acontece no teletrabalho também
é que muitas vezes existem muitas exigências por parte de quem faz o teletrabalho, e aqui eu lembro também de um caso em que as pessoas do teletrabalho tinham uma meta 30% maior do que as outras, e elas tinham que dar conta do seu trabalho, seu computador, internet. Se quebrasse o computador, se a internet estivesse fora do ar, dane-se, problema teu, né? Quer dizer, não tinham as condições de trabalhar, as metas eram muito apertadas, e a pessoa ficou, então, evidentemente, ela ficou com um estresse extremamente forte, né? As condições, por exemplo, de saber como usar o sistema, como usar o computador, era por conta dela, né? Ela que se virasse, né? Então, isso é um risco para a questão do burnout. Então, então, nós temos... Pode passar, por favor. Passa mais um. Vou tentar fazer mais rápido. Então, alta demanda de trabalho, menos pessoas, pressão de tempo, aumenta a complexidade das tarefas, quer dizer, as multifunções que passam a ser exercidas dentro do trabalho à distância, em função da informática, papel conflitante, obrigação profissional de executar tarefas contrárias e conflituosas, ambiguidade de papéis, falta de suporte no trabalho, e eu acho que isso todo mundo que pode passar o próximo, por favor, que trabalha no autoatendimento vê essa falta de suporte, né? Essa condição de uma pessoa, por exemplo, precisava acessar o site, o sistema de uma escola e ele não tinha como. Aí deram um manual para ele. Aí chegou lá no manual, tinha que pôr uma senha do administrador do sistema. Ele disse, poxa, mas tem que pôr a senha do administrador do sistema. E não dava, e aquilo ficou travado. Quer dizer, essa falta de suporte é um problema que acontece também, né, no trabalho à distância. A falta de controle e autonomia sobre as dimensões importantes das suas atividades, né? Isso é muito comum, porque tudo agora é regido pelo sistema, né? O sistema de informática é que limita as nossas atividades. E o serviço público também tem muita questão de monotonia, né? Os processos são muitas vezes os mesmos, os procedimentos os mesmos. Então, isso repetidamente produz um trabalho que tem alta carga de trabalho braçal e pouca carga de trabalho intelectual. Ou, por outro lado, pode acontecer o oposto, né? A pessoa não ter tanto trabalho assim, mas ter um trabalho de maior complexidade do que ela pode fazer e também entrar num estresse muito grande. Pode passar para aquele gráficozinho lá com relação à depressão. Isso, esse aí. Deixa eu ver quantos mais eu tenho aqui. Tá, vamos rapidinho, então. Então, nós temos aí o desequilíbrio entre o indivíduo e o trabalho, desgaste físico e emocional em função das condições de trabalho que a pessoa está sujeita, né? E aí nós temos que pensar nessas condições de trabalho também, o fato de nós não termos mais o apoio direto, né, com as pessoas que nós convivemos, principalmente com aquelas que nós gostamos, né, com as nossas amizades. Porque, de qualquer forma, uma coisa que ficou patente nesse trabalho à distância, no teletrabalho, no home office, etc., é que esse contato que nós temos à distância não substitui aquele abraço apertado, quando, nossa, meu filho pegou Covid, né? A gente está num local, pessoalmente, as pessoas vêm e abraçam a gente, as pessoas demonstram isso de uma forma, essa forma emocional, que é muito importante para o nosso equilíbrio, né? E isso não acontece de uma maneira muito menos intensa quando a gente está fora, né? Então, nós temos aí as dimensões relacionais, nós temos as fontes de pressão do trabalho, como já falamos, e o burnout, então, exaustão emocional e física, despersonalização, aquele cinismo, quer dizer, o trabalho reduz
realização profissional, sentimento de tristeza, desamparo, a depressão, maior submissão à letargia, sentimento de derrota, a pessoa não se mexe, não tem futuro, o que eu vou fazer, meu Deus do céu, né? E aí, como é que tu vai te mexer se tu não sabe para onde ir? Como é que tu vai tomar uma ação se não existe nada no futuro que tu possa fantasiar? Porque o futuro é uma fantasia, né? Uma projeção, nada projetado para melhorar. Então, a depressão tem essa questão da imobilidade, né? E aí vem os problemas físicos, etc. Bom, eu vou passar agora para as dicas e sugestões para quem está no teletrabalho. Pode ir lá para aquele slide 38, por favor. Bom, então essas coisas são as de sempre, que são necessárias. Nós temos aí que ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos. Por que fazer exercícios físicos? Porque o exercício físico faz com que a gente gaste essa energia do estresse. Lembrando, né? Pô, vem um ônibus, o que eu faço? Eu me reteso e pulo. E aí, com esse movimento, com essa ação, nós queimamos esses hormônios aí, né? E substituímos por serotonina. Nós ficamos mais felizes, né? E isso é importante. Isso levanta muito a nossa moral. Alimentação saudável, né? A questão das informações, né? A gente está sempre na internet hoje vendo morte em São Paulo, aumentou as mortes na Europa, na Itália, morreu não sei quem, poxa, olha, uma pessoa que a gente nem conhece, né? É uma pena, é uma tristeza, mas morreu alguém em São Paulo, morreu fulano de tal, a pandemia piorou muito, nós temos tantos mil mortes, tudo isso o cérebro vai vendo como ameaça, né? Então, nós vamos aumentando a nossa ansiedade, porque a nossa ansiedade é assim, quando nós estamos na frente do ônibus, o ônibus vem e a gente fica com medo e a gente pula do ônibus, né? Isso num estado constante. Então, nós temos aí dois tipos de ansiedade, né? Que seria o pânico, se manifesta muito no corpo, né? A pessoa fica com o coração disparado, sente aquele sufoco, aquela, não é bem falta de ar, mas aquela respiração ofegante, né? Frio na barriga, todas aquelas questões que são relacionadas ao estresse. E o grande problema dessa questão, bom, vamos falar do transtorno de ansiedade generalizada, são aquelas coisas mais com o pensamento, né? Aquela preocupação, a pessoa não consegue parar de pensar. Pensa, 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 vai dormir, está pensando, está sempre com aquilo na cabeça, não consegue parar. Isso pode chegar até a ser patológico, né? E a pessoa não conseguir mais funcionar, digamos assim. Isso por causa desse sentimento, que é um sentimento natural e que vem do medo, e que vem da pandemia, e que vem também desse isolamento que nós estamos e não podemos compartilhar essas nossas angústias. Porque uma coisa que as pessoas não sabem e que os vovozinhos sabiam, né? É que falar a respeito dos problemas com as pessoas que a gente gosta, não falar no sentido de buscar aconselhamento, de buscar informações ou de trocar informações, mas simplesmente falar. Começar a colocar essas palavras, em palavras, no nosso sofrimento, faz com que esse sofrimento, que essa angústia se dissolva. Então, isso é muito importante, né? Então, informações. Procurar colocar aquelas informações que são necessárias, não se alienar, evidentemente, mas não ficar o tempo todo, 24 horas por dia, se alimentando dessas informações que são muito negativas. Fazer meditação, a meditação é extremamente importante, né? Já está estudado desde a década de 50 a capacidade da meditação de diminuir o estresse, elevar a nossa capacidade imunológica, de nos centrar, né? Aí a questão da meditação a gente encontra na internet muita coisa, né? Que é fazer aquela respiração diafragmática, se concentrar numa imagem, se concentrar na respiração, enfim, se desligar. Porque o grande problema que nós estamos vendo hoje nessa pandemia, nessa condição de teletrabalho durante a pandemia, é a ansiedade. E não existe nada melhor para curar a ansiedade do que estar aqui e agora. Porque a ansiedade é uma projeção de um futuro ruim, né? É um
uma preocupação, um medo do que vai acontecer no futuro. Esse intervalo do aqui, do agora e para o depois, que é o problema. Então, se nós conseguimos fazer isso, nós estamos diminuindo, sem dúvida, a ansiedade. Fazer coisas prazerosas, né? Cantar uma musiquinha. Aqui em casa nós tínhamos um joguinho de dança, então nós colocávamos o pessoal dançando na televisão e a gente ficava dançando. Eu e o Arthur é meu filho, parecíamos dois macacos pulando, né? Dois macacos perdidos. Minha esposa, jeitosinha, dançando. Era uma coisa muito engraçada, a gente ria muito. Isso desliga, né, o nosso cérebro dessas condições estressantes. Fazer algo prazeroso. Eu coloquei um bonequinho aí de madeira que eu fiz com o meu filho, né? Eu não estava muito chateado, muito. Aí comprei uma faquinha essas faquinhas de legumes, comprei um meio pé de serra, que chama aqui, que é uma madeirinha de 5x5, e fiz um bonequinho de uns 25 centímetros para ele. Enquanto eu estava fazendo o bonequinho, eu estava desligado. Então, todo esse tipo de atividade, todas essas coisas que nos desligam, são importantes. Fazer o que se gosta, desligar um pouco dessa encrenca toda, para que a gente possa ter equilíbrio, até para saber o que fazer. Né? Pode passar, por favor? Bom, aqui tem as questões que são importantes, né? E que não depende só da gente, mas, de repente, eu acho que é importante que nós não nos comportemos como os macaquinhos lá, né? Que nós pensemos para que serve a vida e para que nós, entre nós que estamos, né, nesse clima que está criado hoje em dia, tenhamos um clima de tolerância, né? As nossas frustrações não cheguem a ser um atrito, que nós tratemos todos de uma forma gentil, né? Temos um certo respeito muito, porque uma coisa que nos equilibra muito é essa questão de estar com o outro. Nós somos seres que precisamos dessa resposta emocional do outro positiva para nós nos tornarmos, assim, mais felizes, mais equilibrados. Liderança e práticas justas e respeitosas, considerando vulnerabilidades e necessidades pessoais. Bom, nós temos problemas na pandemia. O teletrabalho não é como aquele trabalho que a gente faz em casa. O teletrabalho tem o filho chorando, tem a criança pequena, tem o pai que pode estar doente, ou coisas assim que estão fora do nosso controle. É diferente tu ter uma pessoa trabalhando, jovem, tal, universitário, e ter uma mãe com os filhos, né, com um filhinho pequeno, ou ter alguém doente na família. Então, essa tolerância, assim, esse respeito a essas vulnerabilidades que hoje estão presentes é muito importante. Então, aqueles que são líderes, né, essas práticas justas e respeitosas e essa tentativa de equacionar problemas desse tipo é importante. A gestão de conflitos, né, quem conhece conflitos sabe que os conflitos muitas vezes começam por uma coisa pequena, né, um desentendimento no trabalho, eu preciso de uma informação, a informação não vem, aí o cara cobra, aí isso vai escalando até que as coisas perdem o controle. Então, sempre, quanto mais ajusante resolver o problema dos conflitos, melhor. Ainda mais agora, que está todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Então, aí prontos para brigar, né? Metas, aí tem que colocar responsabilidades claras, ética no trabalho. Essas metas têm que estar colocadas de acordo com a possibilidade como nós vimos ali, as metas, muitas vezes o teletrabalho é um problema extremamente grave, né? Intolerância a ofensas e maus tratos, né? Claro. Promover cooperação e solidariedade. Nós somos animais solidários. E eu digo isso não porque eu digo. Quem disse isso foi um cientista chamado Norton, que fez uma experiência. Ele entregou dinheiro para os caras e diz assim, olha, tu gasta contigo esse dinheiro. Entregou para um outro grupo e disse, esse grupo aqui vai gastar com outras pessoas. E aí, qual grupo teve um nível de satisfação maior? O que gastou o dinheiro consigo mesmo ou o que gastou o dinheiro com as outras pessoas? Pois é, foi o que gastou com as outras pessoas. Porque essa relação, né, que nós temos, positiva com os nossos amigos, com as pessoas, é fundamental para aquilo que nós começamos
colocamos lá no início, né? Para que serve a vida? É o que nos mantém também vivos. E é isso. Pode passar para o último slide. Eu não sei se eu passei os 40 minutos, eu estava preocupado com o tempo, porque eu costumo falar demais. Só para falar, então, sobre esse último slide aí, antes das perguntas, eu estou fazendo essa palestra pelo NEPOT, que é o Núcleo de Estudos de Processos Psicossociais e Saúde nas Organizações no Trabalho, e também pelo Grupo de Prevenção à Assédio Moral no Trabalho do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador aqui de Santa Catarina. Então, nós temos essas publicações aí, essa publicação Violência, Discriminação e Acoso no Trabalho é relativo à Convenção 190 da OIT, que saiu agora, e que está disponível de graça, né? Todas essas publicações são gratuitas, tem várias outras publicações, mas essas são específicas do grupo. Aí nós temos esses livros sobre assédio moral no trabalho, os dois, né? Um livro que saiu de um seminário internacional ibero-americano que nós fizemos aqui, Acoso Laboral Institucional, e uma cartilha sobre assédio moral, que é uma cartilha bem básica, assim, para quem tiver interesse. E aí tem ali o site, para quem tiver interesse, é só buscar lá, certo? Eu deixo agora, passo a palavra para vocês agora. Muito obrigada, Renato. Foi uma explicação muito didática. Tivemos muitos servidores e servidoras se identificando, mandando boa noite, falando desse momento tão difícil de pandemia. Então, A gente agradece, né, ao Renato e queremos dizer que a sua fala, o Renato, é essencial para trazer luz nesse momento difícil que o mundo está vivendo. E agora a gente vai abrir, né, Raíssa, para as perguntas, algumas considerações enviadas pelos comentários através do Facebook ou para a participação dos nossos companheiros e companheiras de mesa que estão aqui presentes. Raíssa, é com você. Boa noite a todos. A gente teve algumas interações aqui no Facebook, como eu disse, o pessoal de Guarapuava, o Valmir. Só um momentinho que eu estou abrindo os nossos comentários. Melhorou? Não? Tivemos o Valmir, a Nara. Ah, meu Deus. Eu estou com um pequeno problema aqui na internet. Hoje foi um dia bastante difícil. Eu vou passar a palavra para alguém que tenha mais acesso. Deixa eu te auxiliar aqui, então. Ó, tem o Valmir dizendo boa noite a todos e todas, está acompanhando desde o início da live. O Valmir, que ele é aqui de Maringá, está pertinho de mim. Eu estou em Nova Esperança, ele é da ADAPAR e está também em home office. A Silvana Barbosa, ela é vizinha minha aqui. A gente passou o link, ela está acompanhando, bastante importante. Muito obrigado por acompanhar. A Saunara Porto, dizendo boa noite aqui para o pessoal também. O Celso Araújo, ele está em Guarapuava, né? Está dizendo boa noite, pessoal. Celso Alves de Araújo, de Guarapuava. Como é que está aí a Guarapuava? Ô Celso, está tudo bem por aí? E aí o Valmir fazendo aqui um comentário dizendo que estou em trabalho home office desde 20 de março de 2020 e durante esse período de isolamento estou sendo acometido de muito estresse e muita ansiedade. O convívio social, deixa eu só voltar aqui, o convívio social está me fazendo muita falta, ou seja, a falta, né, desse convívio social no ambiente de trabalho, ele está dizendo aqui que está fazendo muita falta. Então são aqui os que participaram aqui conosco, deixando os seus comentários e as suas considerações, Raíssa. Obrigada.
A auxiliadora parece-me que tinha uma pergunta, né? Que ela disse que gostaria de fazer uma pergunta, não sei se ela está aí ainda. E depois também eu gostaria de fazer um comentário também da questão, né, aí da realidade do trabalho, né, serviço público. Auxiliador está aí? Espera um pouquinho. Laura, eu tinha elaborado algumas questões, mas até então eu entendia que era saúde mental, mas agora, como ele acrescentou, né, a pandemia e trouxe de uma forma assim muito rica esse momento que a gente está vivendo, né, e as consequências que isso está trazendo para a nossa saúde mental. Então, as minhas perguntas ficam fora de contexto, tá? Que era mais referente a doenças mesmo, essas doenças que são acometidas normalmente, e que nesse momento não tem muita importância, tá? O importante é realmente essa situação do isolamento, a falta da interação que a gente sente nesse momento, que foi muito bem descrita pelo nosso Valmir, tá? Então, eu retiro as minhas perguntas. Ok. Raíssa, você tem alguma observação ou já passo para os meus comentários? Pode fazer suas considerações, Laura. Então, claro que agradecemos muito, né, e a contribuição que o Renato nos trouxe, e eu queria só destacar o seguinte: no serviço público do Sistema Estadual de Meio Ambiente, que é o que eu mais conheço, né, a gente tem sempre não só reclamações das pessoas, né, mas até constatação mesmo desse assédio moral no trabalho, e misturado, né, com assédio institucional, que se concretiza com... Vão retirando, se politicamente... E isso também quero destacar, né? Destacar que, nos últimos 5 anos, esse assédio institucional aumentou bastante, por questões políticas, principalmente para quem é de esquerda ou para quem não se enquadra bem naquilo que, né, o administrador público, ali temporário, quer, né, do servidor. E aí vem toda uma pressão para tirar a estabilidade do servidor, né? Mas é o quê? Tira as condições de trabalho, vão minando o teu perfil de eficiência aos poucos, né? Vão retirando o ramal telefônico, te dão um computador ruim, não deixam você atender o telefone, não deixam você participar de nenhum evento de formação, te excluem de todo o processo ali. E depois te culpam, né? Te excluem e depois te culpam como se você fosse o problema, e não a consequência, né, das ações do chefe. E vem também chefias que colocam servidores contra servidores. Isso é um absurdo. E eu chamo a atenção da nossa base, né, para não cair nesta provocação, né? Ali, afinal, servidores somos todos nós, né? E um deve colaborar, cooperar com o outro, e não ficar numa guerrinha provocada, muitas vezes, por alguma chefia transitória, né? Então, isso
é muito comum e isso prejudica a qualidade. Prejudica a qualidade do trabalho, prejudica a qualidade do serviço prestado à população também, né? Então, nós aí a gente entende que há uma mistura de assédio moral com assédio institucional, porque tiram as condições né, do servidor dentro da instituição, e essa questão do ódio político, né, isso aí se manifestou muito no servidor público, né? A propagação de um governo federal de extrema-direita fez com que se criasse um ódio contra o servidor de esquerda, né? Que é um horror isso, né? Porque quando a liderança tem que propagar o amor, a cooperação, né? Ela vê uma liderança de governo espalhando ódio, a violência, a dor, né? A tristeza e a exclusão, né? No serviço público. A outra questão, como você mesmo já falou, que retira os direitos, né, do servidor, retira a estabilidade. A estabilidade do servidor público é necessária justamente para manter a qualidade do serviço, né, ao longo da carreira do servidor. Mas tem duas questões que nós vivenciamos nesse ano aí de pandemia, da juventude. Duas mulheres, né, jovens, recém-formadas, competentes, bonitas, mulheres bonitas, e que se suicidaram. Uma da engenharia, né? Uma da engenharia e a outra médica, até médica recente, não faz 20 dias que isso aconteceu. Meu Deus do céu. E consequência, né, justamente de toda essa pressão, né, de todo esse estresse, de toda essa né, uma pressão mesmo no ambiente de trabalho, nas metas a serem cumpridas e na realidade, né? A gente vê uma realidade que precisa ter muita fibra, muita resistência para poder enfrentar e muita assim, presença de espírito para poder enfrentar essa realidade, né? Então, o apelo também, nós estamos aí com muitos servidores que ingressaram, né, recente no Sistema Estadual do Meio Ambiente, que são jovens, né, e que já percebem um pouco dessa pressão, mas o nosso convite é para que tenham pé no chão, não se desesperem, né, e que busquem apoio também do sindicato, que busquem apoio, né, dos mais experientes, para que deem a volta por cima, né, para que resistam, deem a volta por cima e lutem conosco para as melhores condições de trabalho e para a eficiência do serviço público. Eu acho que era mais ou menos esta a mensagem que eu queria deixar, e para a gente ter mais tolerância, né? Ou seja, diminuir a intolerância, né? A gente vê muita intolerância, intolerância política, intolerância religiosa, intolerância de falta de experiência, intolerância com a idade. Nós temos muitos servidores já aí já quase se aposentando, né? Então existe também a intolerância pela idade, tem que ter respeito pela idade, né, das pessoas, e
se nós melhoramos a tolerância, o companheirismo e a nossa relação com o próximo, com o colega, o trabalho fica mais prazeroso, a gente consegue melhores resultados e consegue ser mais feliz, né? Eu acho que essa é a nossa meta, é ser feliz. Feliz no trabalho, feliz na vida pessoal e feliz na sociedade como um todo. Acho que era isso que eu gostaria de deixar registrado. Tem mais algum comentário, Raíssa? Ou já passamos para o encerramento aí? Podemos passar. Donizete quer fazer uma pergunta? Oi? Eu farei depois só o encerramento, mas só vendo aí se a Josiane tem mais algum comentário e depois da fala do nosso convidado. Eu volto lá no encerramento da live apenas. Boa noite. Meu nome é Josiane, eu trabalho no Instituto Água e Terra, no Litoral, é um órgão fiscalizador do meio ambiente, e aí, por ser litoral, passam muitas pessoas com problema psicológico, já passaram muitas pessoas, e a gente tem também no escritório algumas pessoas com esse problema, inclusive afastado. Depressão, síndrome de pânico e outros problemas psicológicos. E aí, a minha pergunta é a seguinte, na verdade, são duas. Quando a pessoa tem esse problema, geralmente no escritório, eles vêm falar com a gente, trabalho na área administrativa, e eles vêm geralmente conversar com a gente, né? Então, o que a pessoa deve fazer? Ela deve procurar mesmo um colega de trabalho quando ela tem esse problema? Ou ela tem que procurar um profissional? E uma outra pergunta, muitas pessoas no ambiente de trabalho, elas não entendem o problema psicológico. Se ela foi fazer uma cirurgia, alguma coisa parecida, eles entendem, eles compreendem esse tipo de problema. Agora, quando é um problema psicológico, muitas vezes não compreendem isso. Então, isso, às vezes, a gente tem que falar, conversar, mas as pessoas, muita gente não acredita, acha que não quer trabalhar ou alguma coisa parecida. Então, eu quero saber o que ela deve fazer, qual profissional que ela tem que procurar e se, primeiramente, seria melhor procurar mesmo um colega de trabalho ou outra pessoa da família. Sou eu agora? Sim. Então, para aquele, eu não me lembro o nome, né, que disse que está em home office, com muito estresse, muita ansiedade. Valmir, lá da região, né, que faz falta o convívio social e tal. Então, eu quero dizer para o Valmir o seguinte, isso vai passar. E é importante, nós temos aí 2 suicídios, é importante que as pessoas tenham em mente que isso vai passar. Até essa situação que a gente está vivendo, política, econômica, isso vai passar. É claro que isso vai trazer implicações muito ruins, né? A pandemia passa, porque toda pandemia na história da humanidade passou, né? Então, não é uma coisa que vai ficar para sempre. E, assim, eu acho que é necessário, vou falar de novo, né? Alimentação saudável, fazer meditação, buscar ter informações que não sejam tão pesadas, fazer coisas agradáveis. E se não tiver possibilidade de contato social direto, faz videoconferência, faz reuniões, né? Eu conheço um cara, por exemplo, que estava separado da mulher em função do trabalho, né? Ele estava fazendo um trabalho no estado e ela no outro, e todo dia de manhã eles tomavam chimarrão juntos, né? Através da internet. Então, é preciso achar maneiras, né? Estratégias de se proteger disso.
e não ficar ruminando muito, né? Até porque se tu está ruminando isso, e tu não consegue mais funcionar normalmente, né? Então tem que procurar ajuda profissional, né? Procurar um psiquiatra, um psicólogo, um médico, vai procurar alguém que possa colocar aí um certo equilíbrio, né? Acho que deixar de sofrer num momento como esse, né? Não, eu acho impossível, né? Nenhuma pessoa saudável numa sociedade doente não vai ficar estressada, triste, ansiosa. Todos nós estamos assim. E é bom que esteja, né? Porque a situação não é uma situação boa, mas passa, né? Não é uma coisa que nós devamos levar assim tão a sério a ponto de tirar a vida, como aconteceu com essas duas moças. Quer dizer, é um absurdo, né? Com relação à questão do assédio moral institucional, aquilo que foi falado pela Laura, é o neoliberalismo, né? É o sistema social e político que se instalou desde a década de 80 e que se aprofundou muito em alguns países, mas que o Brasil tinha passado meio que ao largo, assim, tinha passado meio que imune. Mas agora veio com força, né? Então, nós temos que nos adaptar. Essa questão da desunião entre os trabalhadores, entre os servidores, é uma coisa que só atrapalha, né? Porque, na verdade, nós temos que estar unidos agora, e bem unidos, porque o lado de lá está fazendo assédio moral, está fazendo assédio institucional, está fazendo... Então, nós precisamos nos juntar para poder enfrentar essa situação, e a situação só pode ser enfrentada coletivamente. Se a pessoa está com ideação de suicídio, pelo amor de Deus, procure um profissional, né? Essas moças, não sei porque se mataram nessa condição, mas é possível que elas pudessem, né, tendo apoio médico, tendo apoio terapêutico e tal, ter superado isso sem essa tragédia, né? Com relação à busca de ajuda profissional, eu acho que a gente tem que ter uma certa medida assim do que é patológico e do que é normal, né? Todos nós sofremos ansiedade e tal de uma forma normal, mas estamos funcionando, né? Estamos conseguindo ter consciência disso. Agora, quando nós não conseguimos mais trabalhar, quando as coisas ficam muito difíceis, é necessário procurar um médico, né? Dependendo da situação, tem que tomar um remédio, né? Tem que tomar uma pílulazinha para poder baixar um pouco a ansiedade ou a depressão, ou seja lá o que for, né? Para colocar e depois fazer uma terapia mesmo, né? Fazer aquilo. Eu não sou psicólogo, mas Freud dizia que a palavra, que a terapia é resgatar a magia da palavra, né? Que a pessoa começa a falar a respeito do problema, elaborar o problema, ressignificar o problema e tal, e acaba superando, né? E o bom disso é que ela supera e fica mais forte, fica mais em condições melhores de suportar depois o sofrimento, né? Então, é necessário se procurar os recursos humanos aí, né? Se procurarem, estiverem sofrendo a ponto de procurar ajuda, eu acho que é necessário encaminhar para um terapeuta, ou para um psiquiatra, ou para um psicólogo. Com relação ao estigma da doença mental, isso não é uma coisa recente, é uma coisa que sempre teve. Eu acho que nos dias de hoje, parece que as coisas pioraram um pouco, né? A intolerância parece que é uma coisa que está impregnando muito a sociedade e que também vai passar, né? Vamos ver, vai acabar tendo que passar isso também. Então, tem que caminhar para um profissional para que a pessoa possa se equilibrar sem dúvida, né? Não está conseguindo funcionar direito, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo amar, está nessa condição patológica, a necessidade de procurar auxílio é evidente. O ideal é que a pessoa mesmo perceba, né? Nem sempre é fácil. Às vezes a pessoa está
num redemoinho, está envolvido e está num estresse, numa ansiedade, está fazendo, e não se dá conta, né? Então, é bom que os familiares alertem, né? E eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma coisa, alguma observação. Eu acho que está tranquilo, Renato. Nós já estamos a 21h50 e nós só queremos aqui dizer às pessoas que ainda participaram aqui com os seus comentários. A Crades, que é de Toledo, está dizendo, quando a gente cita a questão das retiradas de direito, ela reafirmando aqui que é verdade, tirando os direitos dos servidores e os gestores se esquecendo cada vez mais dos direitos dos servidores. É o comentário da Crades. Eu se acompanhando desde o início também e dizendo, os trabalhos home office não se tornaram uma prática, principalmente por serem mais econômicos. Então ela está dizendo aqui que sente falta ainda nessa pandemia de mais pessoas fazendo home office, né? A gente tem bastante pessoas trabalhando ainda no trabalho presencial. E complementando, dizendo que a falta de recursos e de pessoal, de uma política perene de condução de projetos, as mudanças do governo afetam a vida do servidor, né? Isso é uma verdade que a gente constata diariamente nos locais de trabalho. Com essas considerações aqui, eu quero passar para o Renato para ele fazer as considerações finais e aí depois a gente passa vamos na sequência. Renato, Josiane, Raíssa e aí depois a nossa vice-presidenta Laura. Renato. Não, eu quero agradecer muito a oportunidade de ter falado, né? Para mim é uma honra poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que está, assim, em pauta em todos os lugares. Agradeço muito o convite da Raíssa, né? E quando o sindicato precisasse, achar que por bem, e quero pedir desculpa por ter falado muito, né? É que o assunto é complexo e é difícil resumir tudo em pouco tempo. Eu agradeço. Mas foi bastante proveitoso, só corrigindo aqui, a Elci interagindo com a gente aí no Facebook. Ela corrigindo a fala dela aqui, que quando ela diz os trabalhos home office não se tornaram, na verdade ela está projetando para o futuro, não se tornarão uma prática, principalmente por serem mais econômicos. Então ela entende aqui que na visão dela esse trabalho ele tem uma perda econômica, né, para a empresa e ela entende que não vai se tornar uma prática, né? É um desafio que a gente tem aí que o futuro dirá. A Raíssa, acho que é a Josiane agora. Bom, obrigada. Obrigada, Renato, pela participação, pela presença, aceitar o convite do SINDSEAB. É uma live esclarecedora. Boa noite aos filiados do SINDSEAB e até a próxima. A Raíssa apareceu ali, a auxiliadora, estava escondida na imagem. Então, depois da Raíssa, a auxiliadora e, por fim, a companheira Laura. Agradecer ao Renato por ter aceitado o convite, por esta palestra e lembrar a todos os nossos filiados e a quem está nos assistindo que as publicações citadas pelo Renato no final da nossa palestra estarão no nosso site, na aba Publicações, Comunicação. Clica lá, vai ter publicações, as nossas cartilhas estarão lá. Agradecer toda a Unepot também por fazer esse importante trabalho e lembrar a todos os servidores e servidoras que se sentirem nessa situação de assédio, lerem a cartilha e procurarem fazer a denúncia, encaminhar essa situação. Trabalho, como o Renato bem frisou, trabalho tem que ser feliz também.
Inclusive, o pessoal pode contar com a ajuda do sindicato, né? Pode fazer a denúncia, trabalhar com o sindicato, que o sindicato é parceiro nessa busca do trabalho feliz. Auxiliadora? Renato, meus parabéns. Adorei a sua palestra, excelente. Trouxe para a gente todo o sentimento nesse momento tão difícil de isolamento social. E também a questão, as consequências do teletrabalho na saúde do trabalhador. Então, te agradeço muito e gostei muito do seu recado para aqueles companheiros que, nesse momento, estão passando por essa situação de grande ansiedade, porque nós estamos vivendo um luto coletivo e é muito difícil para a gente elaborar esse luto nesse momento em que mais de 3.000 pessoas morrem por dia, né? Então, foi muito bom, parabéns, e espero que os nossos companheiros da base que estão vivendo essa situação de grande ansiedade, de medo, que procurem ajuda de um profissional. Existem muitos psicólogos que já estão fazendo gratuitamente atendimento virtuais. Então, está muito fácil de se procurar ajuda, tá? Boa noite a todos e até a próxima. Companheira Laura? O Geraldo não está... O Geraldo ele precisou se retirar, deixou aí no nosso chat. Boa noite para todos e todas que estão acompanhando. Legal. Então, nós agradecemos muito a participação do Renato, né, nessa importante live. Vai ficar disponível no nosso site, no nosso canal do YouTube, e que depois as pessoas podem assistir, reassisti-la, né, e também divulgar, né, sempre mais. E agradecer muito a nossa equipe aí de comunicação, né, principalmente a Raíssa e a Donizete, que se empenham muito no trabalho, que sempre fazem com muita eficiência o trabalho, e as colegas, né, Josiane, auxiliadora, Geraldo, e também as pessoas que participaram dando sua contribuição. Elcio, Valmir, colega de Guarapuava, do litoral, as pessoas todas que nos acompanham, Maringá, né? A Cláudia, né? Cláudia lá em Toledo. Agradecemos muito a participação de todos vocês. E até a próxima live, né? Talvez a próxima seja a discussão do Código Florestal brasileiro, né? Com o tema o enfoque da água, né? Dia 22, segunda-feira, é o Dia Mundial da Água. E nós sempre enfocamos a água enquanto rio nascente, desperdício, consumo e gestão, né, do abastecimento e da distribuição. Eu estou propondo, né, nós, aí pela comunicação, estamos propondo ver se a gente consegue fazer uma abordagem da água enquanto Código Florestal brasileiro, ou seja, uso de solo, licenciamento e fiscalização, porque com o desmatamento causa grande prejuízo nos cursos hídricos, né? Então, eu estava pensando, né, a gente fazer esse outro enfoque, mas é uma ideia ainda, vamos trabalhá-la melhor, né? E ver como nós vamos organizar a próxima live. Mas convidamos todos, todas, né? Será uma live por mês agora, nós aprovamos uma live por mês, então a próxima será em abril.
E dia 22 de abril é o Dia da Terra, né? Então, também, se não fazemos no Dia da Água, podemos fazer a discussão no Dia da Terra, que também está dentro aí dos nossos temas ambientais. Boa noite a todos e a todas, e muito obrigada a todos que participaram. Um abraço. Tchau. Muito bem, a você que nos acompanhou até esse momento, eu quero dizer para você, fique de olho, curta e siga as nossas redes sociais, acesse o nosso site, assim você fica sempre por dentro do que acontece no SINDICEAB e no mundo do trabalho. Você que chegou depois poderá assistir na íntegra essa live assim que encerrar a transmissão. Ela ficará gravada, disponível no Facebook e será repercutida no nosso site a partir de amanhã, como disse a Raíssa. Além das lives próprias, o SINDICEAB transmite várias outras lives também, em parceria com o FES, Fórum Estadual dos Servidores, e com a CUT, Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A próxima live, como disse a companheira Laura, com a produção exclusiva do SINDICEAB, como esta que você viu nessa noite, ela será daqui a um mês, no dia 22 de abril. Nós vamos fazer essa live às 20 horas, então você é nosso convidado para estar com a gente. Agradecemos a presença e a participação de todos e todas, do mestre Renato Toqueto, e em especial a todas as pessoas que são servidoras públicas, as quais desempenham um trabalho relevante que tem salvo inúmeras vidas nessa crise que o Brasil enfrenta, na qual, somadas as 2.700 vítimas que foram a óbitos hoje, nós chegamos ao triste horror de 288 mil brasileiros e brasileiras que perderam as suas vidas pela Covid-19. Todavia, nós queremos finalizar essa live reafirmando que, apesar de tudo, como disse aqui o mestre Renato, nós temos esperança. E no que constitui essa esperança? Em ficar em casa, usar a máscara, ter fé, respeitar a sua vida e a vida das demais pessoas. Vacina para todas as pessoas. Portanto, perceba sempre o risco e respeite a sua vida e a vida das demais pessoas. Ótima noite e que agora, mais que nunca, Deus nos conceda sempre graça, saúde e paz.